Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Que esse dia seja maravilhoso para todos nós. Sextou e eu não sextarei. Tem que ter esse ditadinho, né, gente? Eu não vou sextar, não. Eu vou varrer chão, passar pano, vou aproveitar que meu pequeno foi para a escola. Então, primeiro, preferi gravar meus conteúdos para vocês, para depois eu começar a fazer minhas coisas de casa, né? Ah, Maria, mas chega aos zero. Até 11 horas, meu filho, eu faço tudo. Eu sou da Flex. Faço direito, mas faço rápido, né? Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu já trabalhei muito na minha vida. Fui empregada doméstica, sempre fui, né? Eu comecei a ter responsabilidade depois que eu cheguei do Nordeste pra cá, que eu precisava trabalhar, né? E aí eu comecei a trabalhar na casa de um, depois trabalhar na casa de outro, depois trabalhar na casa de um, e nunca dava certo, gente. Até que um dia Deus me abençoou e me colocou minha ex-patroa, dona Giovana. Foi um amor de patroa, tinha paciência, tinha tudo. Me ensinou como fazer as coisas direito e fazer rápido. Porque às vezes eu fazia tão devagar que eu não conseguia fazer tudo de uma vez. E a casa dela era grande, gente, era muito grande a casa da minha ex-patroa. Era sala, era a cozinha, era o quarto dela, o quarto do filho dela, o escritório, que ela trabalhava em casa. E fora que era um, dois, três banheiros, e fora o meu quarto, que eu tinha um quarto lá, mas era pra se trocar. Ou às vezes acontecia de eu dormir lá pra ficar com as crianças, pra ela sair. E aí os avós da minha filha dormiam com a minha filha, né? Até que eu conheci o pai dos meninos. E aí a gente foi se envolver, porque eu já tava grávida do Cauã. E aí eles ficavam às vezes com a minha filha, né? E aí eu acabei saindo da casa dessa minha patroa por motivo de eu estar grávida e tava com tuberculose. Gente, eu peguei tuberculose na gravidez. Peguei, gente. Nossa, assim, eu tava com uma tuberculose e tava tomando um remédio de evitar. E ninguém me explicou nada. Não falaram, ó, se você tiver tendo vida sexual, tem que usar camisinha, porque senão você engravida. Não me falaram nada. E eu tomando um remédio, pra mim eu não estava grávida. E aí comecei a passar mal, mas eu pensava que era por causa da tuberculose. Quando eu cheguei lá no posto, a médica, não, vamos pedir um exames pra ver o que tá acontecendo. Tá certo. Aí, gente, mas era de rotina. Em 3 meses eu tinha que estar fazendo. Não, 3 meses não. Todo mês eu tinha que fazer exame de sangue, todo esse tipo de exame pra ver se o meu corpo estava se adaptando com o medicamento da tuberculose. Num desses exames, eu comecei a falar pra doutora, eu tô passando muito mal, eu tô sentindo tontura, eu tô com mal-estar, tô com agonia. Essa aí pode ser por causa da doença, porque normalmente sempre é a doença. Quando fez o exame, a minha enfermeira, que eu amo, porque hoje ela não é mais minha enfermeira, né? Ela trabalha na UBS, mas não faz parte mais da minha rua. Agora é outra enfermeira, também amo ela. Foi e falou pra mim, ela me chamava de Conceição, meu nome é Maria da Conceição. Aí ela foi e falou assim, Conceição, a gente fez os exames com você e acusou que você está. Gente, eu não sabia o que eu fazia. Se eu chorava, se eu ficava alegre. Eu não sabia o que eu fazia, porque ela é assim, eu fiquei assim pensando. Acabei de sair de uma relação tem 6 anos e agora entrar em outra, mais um bebê. Eu não sabia se eu chorava, se eu ficava alegre. Eu fiquei assim, sabe quando você fica assim? O que você vai fazer agora? Aí eu disse, mas não tem como eu estar grávida, eu tomo um remédio. Aí ela falou, então, o remédio da tuberculose que você tá tomando, ela corta o efeito do remédio. Eu acabei engravidando do Cauã. Gente, a gravidez do Cauã, eu não vou mentir como foi da Cris, que da Cristina foi muito perturbada pra mim, né? Mas do Cauã eu fiquei assim porque eu tava doente, né? A tuberculose é uma doença que maltrata. Você começa a escarrar sangue, e é um mal-estar, febre, entendeu? E uma tosse que não para. E eu tinha já separado tudo. As minhas coisas a Cristiane não usava, porque eu tinha medo da Cristiane pegar. E o pai dos meus meninos também não usava, porque eu tinha medo também dele pegar. Foi uma gestação bem complicada do Cal. Não porque quando eu cheguei no pai deles e falei que eu tava grávida, em nenhum momento ele abandonou. Não, é meu filho ou minha filha, que ele não sabia o que era. E ele foi morar comigo, né? A gente só namorava, ele ia pra casa dele e eu ficava na minha. Mas quando eu engravidei do Cal, ele acabou morando comigo. E aí nessa brincadeira eu sofri bastante, né? Porque tava assim, os maus-estar que quase toda mulher sente da gestação e o mal-estar da tuberculose, que ela me machucou bastante. Gente, nossa, que doença horrível. Graças a Deus que tem um tratamento, tem um medicamento certo. No tempo do meu avô não existia isso, né? Não existia esse tratamento. O meu avô, o pai do meu pai, faleceu de tuberculose. Então é uma doença muito séria. Então, quando você começar a passar mal, sentir dor no peito, escarrar sangue, corra pro posto.